iniciando a sessão do dia 3 de junho, período da tarde. Vamos voltar no processo que nós estávamos julgando de manhã, quando a gente parou, relatoria do Dr. Rodrigo, a João Alberto Moss, o contribuinte. Acho que já dá para votar, doutor Cleberson. Então, o voto do relator é para negar provimento. Eu divijo por entender que a matéria da APP, a preservação permanente, ela foi suscitada pelo contribuinte ainda no curso do procedimento de revisão. A fiscalização se manifestou para negar a inclusão de área de APP, sob o fundamento de falta do ADA, de modo que essa questão ela pode ser levada ao contencioso. Diferentemente do ponto de vista do Dr. Rodrigo, isso não implica uma substituição. O contribuinte estaria realizando um lançamento. Está dentro dos limites permitidos para o litígio. E o contribuinte, ele solicitou a APP na impugnação. E qual é a área que você estabeleceria? Isso, seria a área de 111 hectares, 03. 111,03 hectares, sendo que o ADA, embora não se tenha, aqui o ADA, mas ele não seria impeditivo em razão do parecer da PGFN, segundo mesma linha de raciocínio dos demais processos que nós temos votado. Então, você vota para dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 111,03 hectares. Certo? Certo. Só para não perder aqui o fio da meada, o Rodrigo, não há nenhuma matéria que o senhor deixou de enfrentar por causa da sua decisão, não, né? Perdão? Não tem nenhuma matéria, nenhuma alegação de defesa que o senhor deixou de enfrentar? Não. Da sua decisão. É só para saber, tá? Seria só isso mesmo. Doutor Matheus. Eu analisei os autos, eu até tinha tido uma dúvida a respeito da declaração que ele disse que apresentava 50%, mas eu verifiquei aqui o documento de informação e atualização cadastral do ITR na folha 52, quando ele fala 50%, na verdade, é nessa declaração. Então a minha dúvida foi sanada, inclusive a menção do condômino. Então eu acompanho também a divergência apresentada pelo Dr. Cleberson. Eu entendo que nesse caso a lide é mais ampla do que o relator entendeu, na mesma linha do Dr. Cleberson. Eu entendo que estaria no artigo 147 do CTN, parágrafo 1º, parágrafo 2º, essa questão transita por ali, o relator ele não entende que não seria aplicável, como já foi ressaltado antes nos debates. Então, em razão disso, eu voto pelas conclusões, porque já é conhecido o meu posicionamento de que eu entendo que é exigível o ADA. Eu não... Não, você vai com o relator. Então, pelas conclusões. Você vai acompanhar o relator pelas conclusões. Mas... Só que eu tenho um ponto que o meu fundamento é divergente, por isso que eu fiz a introdução sobre a questão da amplitude da lide. Com a divergência. Não sei como é que eu vou escrever isso aqui, mas vamos lá. Tá, doutor André. Por divergência. Eu fiz leitura. Com a divergência. Com a divergência. Eu também. Então pode dar o microfone aos batistaca.
Presidente. Qual dos membros do colegiado, com mais... Oi, pois não. Presidente. Não, eu só queria... o doutor Pinheiro votou pelas conclusões, mas... mas com o doutor Rodrigo. Só nem sei como é que eu vou escrever isso aqui. Porque o senhor não leva essa matéria para o mérito? Ou vai deixar no conhecimento? Eu queria dizer que a conclusão dele foi de mérito. Sim, o que eu queria argumentar é que me parece que não é fundamento da decisão do Dr. Rodrigo a falta de ADA. Por isso que é pelas conclusões. Eu estou trazendo um fundamento do ADA. E não acolho o fundamento dele. Fica assim, sem saber exatamente o seu fundamento, né? A declaração de voto, mas como é gravado, vai estar disponível também? Não, eu acho desnecessário, porque foi vencido. A gente tem mais preocupação em colocar a conclusão porque o voto é vencedor, né? Eu acho que não precisa disso. O resultado de julgamento... O manual diz que tem que evidenciar o julgamento pelas conclusões quando a conclusão é vencedora. Sim, como é que é? Aqui a conclusão é vencida. Então não precisa. Então eu pus assim, a causa dos colegiados, por maioria de votos, dá para o parcial voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 111,03 hectares, vencidos conselheiros Rodrigo e José Pinheiro, que negavam o provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Cleberson. Né, Cleberson? Gostou aí que eu votei pelas conclusões? Não pus não. Tem que colocar, porque eu não segui o relator. Você foi vencido, eu não preciso pôr a sua tese. Você pode... Não precisa colocar a tese, mas precisa esclarecer que é pelas conclusões. Não. Sim. Mas, Pinheiro, você foi vencido. Eu só preciso esclarecer quando tem isso, quando ela em relação ao voto vencedor. Você foi vencido. Quando você é vencido, não precisa nem esclarecer. Você não me deu obrigado a declarar voto, é isso? Eu declaro, tudo bem. Não! Coloca a declaração de voto. Não, irrelevante para a ata. Quando a gente é vencido, nem fica constando por que a gente é vencido, não fala o quê. Não sei quando se desse provimento, por algum motivo ou não. Eu não vejo relevância, mas se você faz isso, eu coloco. Vencidos os conselheiros Rodrigo e Pinheiro, este pelas conclusões. Perfeito. Do relator, certo? Negado. Obrigado. Ok, tá ótimo. Foi. Valeu. O 18 é igual. O próximo é seu, Pedro. Paulo César Bozola. Ok. E tem 119. Então, meu primeiro parágrafo aqui do relatório é o tradicional, ressaltando que se trata de um julgamento por lote. Esse daqui é o paradigma, eu apenas analisei este, as referências aos números de folhas são deste processo, portanto. Segundo parágrafo... Doramir, rápido, só que eu não anotei. Quem ficou responsável pelo voto vencedor do outro? Doutor Kleber, por que você quer fazer? Não, é porque eu escutei. Tá bom. Vai. Pode continuar. Tá. O lançamento é uma notificação de lançamento, envolve imposto de renda sobre a propriedade territorial rural, exercício 2003, Fazenda São José. É um recurso voluntário. No lançamento se questionou a comprovação da área de preservação permanente e o valor da terra nua declarado. Ele apresenta impugnação... O item. O item é o 119. Tá, obrigada. Envolve área de preservação permanente, valor da terra nua, alíquotas, presunções de inocência, prova, transcreva aqui a ementa do acórdão.
É apresentado o recurso, alega tempestividade, adentra a questão da área de preservação ambiental permanente e da decisão recorrida. A propriedade possui 116 hectares, 43,95% do total como de preservação permanente, por ter vegetação natural a ser conservada e não utilizada para fins pecuários. Como se disse, o Estado de São Paulo, áreas de vegetação natural, por determinação legal, são espaços de preservação ambiental, e ainda que não se tratasse de área de preservação ambiental, o espaço encomenda pelo seu solo e relevo não se qualifica para fins agropecuários. Então, diante do artigo 10, parágrafo 1º, 2 da Lei 9.393, basta que o contribuinte aponte as áreas não utilizáveis e as deduza, para se encontrar a área tributável. O acórdão refuta preliminares de nulidade do orçamento e cerceamento de defesa, não levantadas. No mérito, não pode prevalecer a interpretação de ser exigível a ADA em face do artigo 10, parágrafo 7º da Lei 9.393. Se da jurisprudência reconhecer a presunção da verdade, a não apresentação de ADA é mero descumprimento de obrigação acessória. Agora ele passa para o valor da terra nua, dizendo que a autoridade se valeu do juízo de valor à documentação apresentada. Ele desenvolve bastante os argumentos que atacam a utilização do VTN, adentra aqui fundamentos de recusa de laudo, reside no fato de que as escrituras nem sempre correspondem à realidade do negócio, mas esse argumento já foi rejeitado no acórdão. De outra parte, um laudo técnico somente poderia ser contestado por profissional igualmente habilitado e nunca pela autoridade autuante, que em nenhum momento apresentou qualificação nesse sentido. A Receita, em matéria técnica, adota critério de designação da especialista em cada matéria conforme IN 157 de 98, o CIPT não pode ser consultado pelo contribuinte, logo o resto ofendido ao princípio constitucional, na medida em que o recorrente, em face das dúvidas levantadas pela fiscalização, apresenta laudo de habilitação do valor da propriedade firmado por profissional habilitado, somente poderia ser contestado por outro profissional igualmente habilitado e nunca pela própria Receita, que não detém qualificação técnica, não exigidas pela lei, obrigatoriedade de elaboração do laudo segundo as normas da BNT, principalmente em face do que determina o artigo 148, logo não tendo incidido nas circunstâncias do artigo 14 da 9393 e tendo apresentado o laudo de avaliação a preencher os requisitos do artigo 12 da 8626, não poderia ser o VTN aferido pelo hermético sistema do CIPT, sem acesso do contribuinte, fala da alíquota, desconsiderada a área de preservação ambiental, o grau de utilização caiu de 100% para 55,7%, aplicando-se a alíquota de 1,3% e não a de 0,1%. A decisão recorrida é omissa, visto que entendeu pela não exclusão da área de preservação ambiental, mas ela deve ser excluída e o grau de utilização é de 100%, é a alíquota 0,1%. É o relatório. Admissibilidade. Em 16/4, recurso interposto, intimação 16/4, recurso interposto 15/5, tempestivo, presentes pressupostos de admissibilidade, toma conhecimento. Área de preservação permanente e decisão recorrida. A fiscalização glosou a APP de 116 hectares declarado. O recorrente assevera ser fato notório que, por determinação legal no Estado de São Paulo, áreas de vegetação natural são espaços de preservação ambiental, e ainda que não se tratasse de área de preservação ambiental, a área de 116, pelo seu solo e relevo, não se qualificaria para fins agropecuários, bastando apontar na declaração, não podendo prevalecer a interpretação de ser exigido ADA, conforme lei, jurisprudência, cabendo ao fisco comprovar inexatidão ou falsidade na declaração do contribuinte. Além disso, ao tratar da alíquota, afirma que teria havido omissão do acordo, entender pela não exclusão da área de preservação ambiental. Se entendeu pela não exclusão, o acordo não pode ser tido por omisso. O acordo de impugnação se manifestou expressamente acerca da área de preservação permanente glosada, e, indo além, asseverou que, em relação à área de reserva legal, caberia registro na matrícula do imóvel e ADA. A matrícula do imóvel não
Na matrícula do imóvel, não detecto qualquer averbação. De qualquer forma, não houve alegação na impugnação ou no recurso relativa à área de reserva legal. Note-se que o fato de o acórdão rejeitar preliminares não suscitadas e abordar matéria de mérito também não suscitada pelo impugnante não invalida. É porque isso aqui, se não me engano, é no calendário... Não sei se era período que estava no mesmo campo de URL, área de utilização limitada. Os laudos técnicos constantes dos autos, referentes ao ano de 2002, referentes ao ano de 2003, referentes ao ano de 2004, nessas folhas, não se destinam à comprovação da APP, conforme expressamente asseveram. Daí eu trago aqui o objeto deles na transcrição, objetivo e finalidade. Tá. Nos laudos técnicos, entretanto, consta a informação de que em CN 126,4345 hectares seriam de terras utilizadas como mata nativa classe 5. Em planta datada, anexada aos laudos, consta a informação de área de preservação permanente de 4,9999. RFL, floresta estacional decidual de 53,7527 hectares e subbosque de 67,6819, sendo que a soma dessas áreas totaliza 126,4345. Independentemente da análise da existência da área de preservação permanente, a caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA. A matéria reconhecida, daí eu cito o artigo 17-O, da 6.938, a jurisprudência da Câmara Superior diz que o ADA tem que ser apresentado até o início da fiscalização, por ser exigível sim. Não se fala em prevalência da forma sobre a substância, em aplicação de verdade material, eis que existe norma legal expressa e exagerada para efeito de redução do valor pago do TR, em ponto sem interpretação literal do texto normativo. O parágrafo 7º do artigo 10 apenas dispensa a prévia comprovação. É um argumento tradicional, não detecto ADA nos autos, tendo o recorrente argumentado não ser exigido a apresentação do ADA, destaque não restando comprovada a apresentação. Até o início da ação fiscal, a glosa da APP declarada deve ser mantida, precedentes que o recorrente não comprovou haver área de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal ou estadual, para a qual também se exige água. Além disso, o recorrente não comprovou tratar-se de área imprestável para atividade rural não declarada de interesse ecológico, eis que a planta apresentada se refere ao ano de 2007 e não atesta a impossibilidade do exercício de qualquer atividade rural, e o laudo também a isso não se destinou. De qualquer forma, ainda que houvesse apresentado tais provas, não seria cabível a revisão de ofício da declaração com objeto de redução do tributo lançado, eis que não se trata de erro apurável pelo simples exame da declaração, CTN 147, parágrafo 2º, extraído disposto no parágrafo 147, primeiro, valor da terra nula. A autoridade lançadora e os colegiados de primeira e segunda instância são competentes para apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte, para comprovar o valor da terra nula em face de suas atribuições legais. A IN-SRF 157 de 98 não é pertinente ao imposto sobre a propriedade rural. Ao elaborar sua declaração de TR, o contribuinte tem de autoavaliar o valor do mercado em 1º de janeiro do ano, podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado, sempre citando fundamentos legais. Mediante da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação, considerando as informações de preços de terras constantes do CIPT, novamente fundamentos legais entre parênteses. Portanto, a utilização do CIPT está amparada pelo artigo 14 da Lei 93/93 e observa os critérios estabelecidos no 12, parágrafos 1º e 2 da Lei 8629, a considerar os levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas ou municípios. As informações extraídas do CIPT, referente ao exercício do objeto de lançamento, foram especificadas na notificação a evidenciar o emprego do VTN médio por aptidão agrícola.
Logo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio constitucional da publicidade. Faltou não aqui. Não procede o argumento genérico da fiscalização de a amostra veiculada ao laudo técnico não ser confiável em razão das certidões emitidas por cartório de registro imóvel e nem sempre evidenciar o real preço dos imóveis jurídicos de compra. Não concordo com isso. No caso concreto, o recorrente não nega que os fatores de homogeneização não observaram o intervalo admissível de ajuste para cada fator. E para o conjunto de fatores entre 0,8 e 1,2, fixado na letra D do item 9235 da NBR 14653-3, é exigível para o grau 2 de precisão de implementação. O item 815 do laudo técnico informa que o campo de arbítrio é de 0,3 a 1,3, 0,7 a 1,3. Cito as folhas. A recorrente também não nega que o laudo apresentado não demonstra a especificação atingida com relação ao grau de fundamentação e precisão, conforme seção 9 e 11.1, letra 1, NBR 146533. Ao invés disso, o recorrente simplesmente sustenta que tais exigências da fiscalização não estariam respaldadas pela Lei 93/93 e o Decreto 4382. Não exigem a apresentação de laudo de avaliação elaborada nos termos das normas da INT. Não é a legislação tributária que impõe a observância das normas técnicas, mas a legislação a regulamentar a atividade do engenheiro. Aí cito a lei, os dispositivos legais aí, tanto que o próprio laudo técnico atesta que a norma oficial de avaliação de imóveis rurais é a NBR 146533, em seu item 2.5, folhas. A exigência de laudo técnico do laudo técnico observar ao menos o grau de precisão e fundamentação 2, especificado na BNT, se vincula ao poder de convencimento do laudo, sendo prática reiterada observada pelas autoridades administrativas a exigência do grau 2 e não do 3 ou 1. O grau 3 dificultaria em demasia a prova do valor da terra nua, e o grau 1 também não tem o condão de gerar convicção suficientemente forte para afastar o VTN médio por aptidão agrícola constante do sítio, sendo cabível a exigência do grau 2 em controvérsia que o laudo técnico apresentado para lastrear o VTN do exercício objeto do lançamento não o atingiu, não há como se afastar o arbitramento empreendido pela fiscalização. Esses fundamentos legais. Quanto à alíquota, mantida a glosa da área de preservação permanente, não há que se falar em alteração do grau de utilização e em alteração da alíquota. Exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. O Pinheiro, o laudo delimita a APP, não? Como é que é? O laudo delimita a área de preservação permanente ou não? É porque eu peguei que eu estava lendo de novo a sua parte do voto que trata disso. Parece que ele não é para isso, né? O objeto dele é para determinar o valor real da fazenda. Sim, mas é que você fala dessa mata nativa. Agora, se ele delimita, eu já não me recordo. Teria que abrir. Tanto quanto informar. Você fala que ele não fala quanto que é APP, ele só traz outras informações de mata nativa, é isso? Eu digo que não se destina a comprovar a APP. Eu acho que o problema que o Dr. Pinheiro cita é que trata-se de um laudo de avaliação e não um laudo destinado a mensurar a extensão daquelas áreas. Parece que foi essa a leitura que ele fez. Sim, de avaliação do valor da terra. Na página 47 tem na página 47 tem a... Mas de qualquer forma, para mim isso não é relevante, porque eu peguei pelo ADA. Eu coloco aqui uma intervenção, alguns dados dos laudos. Ó. Dos laudos técnicos, entretanto, consta a informação de que seriam terras utilizadas como mata nativa classe 5. Cito as folhas. Em planta datada, anexo os laudos. Cito as folhas. Consta a informação de que área de preservação permanente de tanto, RFL. Cito as folhas, sobre bosque tanto, tal. Então, eu coloquei alguns dados aí.
Mas para mim isso é totalmente irrelevante. Eu não extraí nada disso porque Eu sei. não foi apresentado nada. Mas para os demais é relevante, por isso que eu estou te perguntando. Daí teria que abrir estes documentos e cada um formar o seu juízo. Eu já adiantei alguma coisa aqui, mas eu não exploro nada. E tem essa questão, que a finalidade do laudo, pelo menos desses daqui que eu citei logo acima, era só variar o valor, não tinha delimitação de APP, certo? os que eu citei. Agora tem esses outros documentos aqui, por exemplo, tem a planta, tem outros elementos. Não, eu quero saber se tem um laudo falando qual é a APP. É só isso que eu quero. Planta não Só quero abrindo nada. para verificar. Eu não me ative a isso, não retive essa informação porque não me era relevante. Alguém achou esse laudo aí? 47 a página. Exatamente. Não é processo, não quer abrir. Erro na definição do documento. Não consigo abrir. Vou tentar de novo. Bom, ele que fala no laudo. Paulo César. Aí, esse número 47, ele delimita qual é a APP? Ele não especifica como APP, ele não diz APP, mas ele diz a denominação que o Dr. Pinheiro cita no voto, que é a área de floresta nativa, deixa eu ver. Cadê? Áreas 126, 46, 45 hectares de terras utilizadas como mata nativa, classe 5. Uhum. Tá. Mais alguma pergunta? Pergunta não. Eu estou analisando ainda os dados aqui. Tá. Na página 375 tem um mapa, um croquis, que o doutor Pinheiro até ressalta, né? Que há matas, realmente matas, e a APP é uma área bem menor, né? Doutor Pinheiro, ele pleiteia a recomposição de toda a área de APP, de área de preservação permanente informada, declarada, ou ele quer que se restabeleça, mas como outra área de preservação ambiental, por exemplo, matas nativas ou com estágio avançado de Pelo que eu me recordo do posição. relatório, seriam 116 hectares, mas eu não transcrevi aqui o pedido específico. Deixa eu verificar só um instante. O recurso voluntário. Então, na página 849, a última página dele. Ele quer o cancelamento da exigência impugnada. Tá? Cancelamento da exigência impugnada. Uhum.
Vamos ver o lançamento. No lançamento, a área de preservação permanente era 116 hectares e foi zerado. E na argumentação dele, ele vem entrando nessa questão dos 116. Mas ele não tem um pedido final expresso, especificando aquele arremate genérico. No recurso, ele fala o seguinte, que 116 hectares é uma área não utilizável devido às suas características naturais. Seria uma área de preservação permanente, uma vez que possui vegetação natural, determina sua conservação e não utilização para os fins agropecuários. Ele fala que e além disso, né, daí ele vai mais longe, ele estende um pouco o argumento falando da ser imprestável. Isso. Uhum. Pois bem. Mais alguma pergunta? Não? Esse 4, aqui que o senhor cita, 4,9999, né? 5. O senhor tirou esse dado do laudo, doutor Pinheiro? Em planta datada, nós consta informação, área de preservação permanente. Tem que procurar lá. Tá, 368. Vamos localizar, porque é bom ver certinho o documento. Eu vi esse valor no laudo. Qual que é a página, doutor Marcos? Calma, eu estou verificando isso agora, só um instante. Na página 370, um quadro informativo de áreas. Isso, nesse mapa aí. Há uma página, na página 370, um quadro informativo de áreas. Aqui tem esse 4,99999. Nos desenhos, ela deve estar também, mas aí já teria que dar uma olhada com cuidado. Porque se ele está totalizando os desenhos... Não, que engenheiro que bota essa precisão com tanta casa decimal assim. Bom. Ainda mais uma área. Aqui ele tem as latitudes, tem aqueles, né, por GPS. Coordenadas. Tem uma tabelinha coordenadas. Isso. Essa RFL, RFL é Floresta Estacional Decidual. Decilos. As plantas, tipo de planta. Eu copiei do que estava aqui. Por exemplo, se eu for na página 375 do desenho lá do mapa, tem uma RFL1. Tá aqui, ó, Floresta Estacional Decidual, estado avançado 53,75227. Isso no mapa, no desenho do mapa, está na folha 375, mas também consta da tabela. Da tabela lá das áreas, do quadro informativo, só está como RFL. Não está por extenso, mas por extenso está no desenho do mapa. Na legenda, dentro... Não, certo, mas não tem uma definição que é uma floresta no laudo. Está aqui. Foi daqui que eu tirei. Parece que seriam florestas em estágio médio ou avançado de regeneração. Que seria uma área de utilização limitada. Só que o ano é 2003, teria que ter o ato específico para floresta. Não, para floresta não. O que precisa seria a área de interesse ecológico, né? Área de interesse ecológico? Isso. Mas aqui a floresta é caracterizada como área de interesse ecológico, daí, não é? Não, aqui ó, legislação do ITR, área tributável menos as áreas, tem lá preservação permanente, interesse ecológico, comprovadamente imprestáveis, sob regime de servidão ambiental,
e cobertas por florestas nativas, primárias está em linha diferente. E também tem aqui as áreas alagadas. Tá, essas áreas de floresta, de quando é a lei que introduziu esse dispositivo? É em 2006. Aqui é 2003, no calendário. Isso, talvez assim, veio a entrar na legislação com esse nome em 2006. Então, para se acolher a floresta antes, teria que ser como área de interesse ecológico, com aquele ato específico de declaração. É um outro dispositivo um pouco acima que eles encaixavam na época, para poder isentar. Pois bem. Você está estudando ou já está à vontade para botar? Alguma observação sobre o laudo de que não seja o Dr. Pinheiro, que já se manifestou? Eu vejo que, se pelo menos do ponto de vista, se não considerar um laudo desse, para mim, não vai considerar nenhum. Porque um laudo completo desse, onde ele aborda todas as características do imóvel e em relação à comparação para se chegar ao médio, utiliza 5 escrituras, inclusive uma declaração da prefeitura dizendo o valor médio da terra naquele município nos anos calendários tais, assinado pelo prefeito, e por aí vai, fica bem complexo. É tanto que a gente vê nessa notificação de lançamento específico que o fiscal foi buscar uma agulha no palheiro para descaracterizar o laudo, inclusive citando algo até fora de lógica, assim, no meu ponto de vista, que o doutor Pinheiro bem refutou, que é a questão a mera certidão, o mero registro de imóvel não é capaz de provar, tem que pegar a cópia autenticada do contrato de compra e venda, ou seja, algo extremamente viável. Do ponto de vista que eu vejo que o fiscal, não posso usar a palavra tendencioso, mas aqui foi buscar a agulha no palheiro. Foi rigoroso. Foi bem rigoroso. Então, Raíde, qual que é o VTN que chegou nesse laudo? Valor para referir a aplicação, adota-se o valor unitário de R$ 2.006,45. É isso? Não, peraí, E qual que é o declarado pelo contribuinte? Calma, deixa eu só ver aqui, doutor Cláudio. O declarado foi bastante baixo. Está na folha 81. Qual que é a área desse terreno mesmo? 263,9 hectares. 263 hectares? Ele traz duas médias e aí tira o que seria o aplicável, que é o 2,183,14. Ele traz a média do valor adotado, que ele chama de 1, e a média valor do hectare, que é a média 2. Ele faz a média geral, que ele chega a 2,183,14. Por hectare. Ele declarou R$208. Ele declara 208, o laudo chega em 2.183, não é isso, Matheus? Perfeito. E o fiscal lançou? 8.000 e já vai coisa. 8.300. 8.000 alguma coisa. Resumindo, Pinheiro, por que você não aceitou o laudo mesmo? Por todos aqueles dispositivos lá, que está bem detalhado. O fiscal se excedeu naquele ponto, de fato, que inclusive eu não concordo, mas se for na página 7 do meu voto aqui, eu transcrevo a mesma linha de argumentação da fiscalização
inclusive citando os itens da NBR e tudo, que está bem didático. Acho que é interessante dar uma olhada aqui, porque está falando é mais prático. Os últimos parágrafos lá da página 7 da minuta. Para no Laura aqui, só um outro. Eu não entendo os imóveis, na hora que ele cita, ele coloca 2 vírgulas e tem 12,10,00 hectares. Porque são as subunidades de medida. Às vezes eles fazem isso. Eu não sei o nome. Qual subunidade de medida? Porque tem metro, quilo, decímetro, e daí eles vão fazendo de 2 em 2. São as unidades de medida intermediárias. Eu achei estranho isso também. Mas me explicaram isso depois. As áreas aí das amostras pesquisadas estão muito longe da área do terreno do contribuinte. O melhorzinho aí corresponde a pouco mais de 12%, 13% da área dele. Esse laudo para fins de VTN eu não aceitaria também, não. A questão para mim é só a APP. Cleberson, já consegue botar? Doutora Mendes. Sim. Uma dúvida, a senhora não aceita o laudo por conta de? A amostra é biasada. Eu não posso ter uma amostra para poder usar como parâmetro o terreno de maior área na amostra dele do laudo. Basicamente por causa do grau aí do laudo, né? Porque ele fala que é grau 2 porque ele usou 5 amostras. Só que as amostras não têm pelo menos semelhança diária com o terreno do contribuinte. O terreno da amostra com maior área tem 33 hectares, o terreno do contribuinte tem 263 hectares. E o resto é 4 hectares, 12 hectares. Então, essa amostra aí para mim não serve para fazer o que ele quer provar. Ela está biasada, eu não posso, não. Para poder usar uma amostra, ela tem que ter pelo menos alguma semelhança com o que eu quero provar, e essa daí não tem. Porque a diferença do grau é exatamente como é que é feita a amostra, não é isso? O grau uma das coisas que o grau exige é lá ter pelo menos 5 elementos na amostra. Então, e esse laudo é de que grau? Não. Esse laudo colocou 5 elementos, mas 5 elementos que não possuem relação com... Eu não quero... eu não posso fazer uma pesquisa se você gosta do presidente dentro de uma manifestação pró-presidente. A amostra é viesada, ou ao contrário, entendeu? A amostra, ela tem que ser... Não pode, ela... Pelo que eu entendi aqui... Eu não posso fazer a pergunta, precisa de cerveja numa igreja evangélica. Você entendeu? A amostra ela tem que ser razoável para poder levar a convicção do que ele quer provar. O laudo ele utilizou 2 médias. A primeira, são de 5 elementos comparativos, representados por certidões imobiliárias de imóveis situados nas proximidades e região do imóvel. E a segunda média seria o preço médio por hectare praticado na região, atestado pela Prefeitura Municipal de Buritizal. E aí, depois dessas 2 médias, ele tira a média que ele considera. Uhum. Mas a primeira completamente... Para mim não vai. Já compromete. Eu posso ter... Olha, se eu tiver um terreno de 7 hectares, eu vou cuidar dele muito melhor do que se eu tiver um de 100, você concorda? Poderia até levar à conclusão que o valor de um terreno, mas o outro me permite fazer culturas muito maiores. Aí depende, são N elementos que tem que ser considerados
Mas para mim, no mínimo, a área ela tem que estar razoável, pelo menos 50% da área dele, nem isso. Para mim, essa amostra aí está viesada, ela não tem o objetivo de concluir o que ela quer provar. É isso. Vai ser difícil para os contribuintes provar isso, eu entendo isso, mas paciência. Bom, quanto à APP, Cléberson? Aliás, quanto a tudo. Do laudo, voltamos a esse problema do laudo. É uma coisa séria esse laudo, principalmente pelos valores do CIPT, né? Se observa que o CIPT tem pastagem, campos, terras de cultura, são valores altíssimos. Aí a média é R$2.000 que os contribuintes declaram. E o valor mais baixo é 8.000 pelo CIPT. Realmente fica difícil para o contribuinte assim. Fica. Fica bastante difícil. Agora, é curioso, né? 2 fazendas iguais, aí, os elementos estatísticos dele. Fazenda Boa Esperança e Fazenda Soledade. As 2 são iguaizinhas, idênticas. Em área, em valor, tudo igual. É estranha essa amostra aí. É estranha, no mínimo estranha. Pode ser uma fazenda que foi dividida em 2, né? Oi? Não, mas isso aí tudo bem. Bom, mas está à vontade de perguntar ou não? O que acontece se na região não tem amostras de negócios para que ele possa fazer a... Piorou. Então ele não vai poder fazer prova em contrário, porque ele jamais vai ter um laudo de fundamentação 2? Ele acha que eu aceitaria imóveis, não precisa ser necessariamente no município dele, não. Eu aceitaria nos municípios vizinhos, ou que teria mesmo qualidade de terra, basicamente. A amostra, por mais que você já tenha em outro município, se tiver a mesma qualidade, não vale. Então, nesse caso aí, para mim, o CIPT, ele é mais... Eu vou ter que confiar mais no CIPT. Mas aí, doutora Mira, eu vou discordar com você, porque o município... Se eu estou aqui em João Pessoa, um exemplo. Vamos usar teoricamente, João Pessoa, estou na praia. Para o centro, a valoração é totalmente diferente. Não é só pela qualidade da terra. A fazenda também funciona assim. Uma fazenda mais próxima da cidade. Eu falei. Não, uma fazenda mais próxima da cidade. Ah, sim. Isso aí já valoriza, assim, depende do ponto de vista qual a qualidade, qual a utilização da fazenda. Tem que ser retratado, porque eles têm a mesma qualidade. Por isso, a amostra ela tem que ser aderente ao que eu quero provar. Então, mesmo. O problema é que a gente vai ficar naquela mesma discussão. Como é que eles preenchem o CIPT? Por que base eles preenchem o CIPT? Porque para desconsiderar um laudo desse. Essa discussão ela sempre se repete. E mais ou menos todos têm sempre a mesma opinião. Eu acho que poderíamos passar já para o julgamento, se fosse o caso. Até porque o CIPT o cara preenche de um computador sentado na sala de ar-condicionado. O cara que foi lá no imóvel, buscou dados, trouxe uma declaração do prefeito e como eu disse na última oportunidade que julgamos, no artigo 12... O prefeito não manda consertar lá a avaliação por aptidão agrícola? Por que está supervalorado isso, então? Para que isso? Essa questão de aceitação ou não do laudo também é muito subjetiva nesse aspecto. O artigo 12, no parágrafo terceiro, ele fala: o laudo de avaliação será subscrito por engenheiro agrônomo do registro. Do CIPT. Bom. Cléberson, consegue votar? Eu vou divergir para reconhecer uma
Na APP de 5 hectares. 5? Não era 116 que alguém falou aí? No laudo não fala 116 hectares? Não, é o que ele postulou, se não me engano, é o total. Que de ele mata. Como é que é? Não, aqui no 16 laudo, ele esse laudo. postula. 116 foi declarado. Ah, tá. Eu No laudo consegui, fala que é de quantas florestas? 4,999. essa é a APP, né? Essa é a APP. Aí depois tem florestas, matas, o nome lá, mas essa precisaria, a classificação mesmo que eu consigo identificar como APP são só 5, arredondando, né? São só 5. As demais são áreas, aparentemente também, que não são utilizadas, porém precisariam enquadramento. Enquadramento como área de interesse ambiental, ecológico. Nessa época ainda não tinha previsão de matas nativas, né? Então, seriam 5. Que o ADA não seria necessário, né? Ok. Quanto ao laudo, para mim é uma questão bastante tormentosa, eu confesso já várias vezes. Eu vou manter o posicionamento, vou acompanhar o posicionamento do doutor Pinheiro. Então, você só reconhece uma APP de 4,9999 hectares. É isso? Eu acredito que possa colocar 5, né? Precisão de um dígito apenas, como é feita a declaração, 5,0. Tá certo. Concordo. Doutor Matheus. Eu dou provimento em maior extensão do que o Dr. Kleberson para reconhecer o VTN declarado no laudo, o VTN que consta no laudo, que é de 2000. Peraí, só um instantinho. Provimento parcial em maior extensão para também reconhecer para o VTN, para determinar o cálculo do VTN conforme valor reconhecido pelo contribuinte no laudo, né? Isso. Para... Peraí, só um minutinho, gente, por favor. Eu tenho que escrever isso aqui. Para retificar o VTN com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado, só para manter a mesma redação dos outros. Dá para vir passar uma exceção para também retificar para 2000. Também retificar o VTN do lançamento fiscal com base no valor conhecido no laudo apresentado pelo contribuinte. Ok. Esse é o voto do Matheus. Presidente, desculpe interromper. Doutor Matheus, aonde está esse número, por favor, a que o senhor está se referindo? Em que página? Só um minuto. Tirei um print aqui. Eu te falo. Uma questão aqui só. Tá na 81. 81. Tá na 81. 81? Isso. É 2.000? Tem que tirar a média, 183. 2.183,14. Mas isso se fosse multiplicar, daria quanto o valor da terra nua? Aí tem que pegar. Aí é a área total, né? 263,9. Quanto que dá isso, Pedro? Só um minuto. 2.183 vezes 264. 576 mil. 576 mil? Tá. É porque
fui lá na página 91 do laudo, ele traz um valor de terra nua menor. Eu acho que eu estou fazendo alguma confusão aqui quando eu analisei o laudo, né, nessa parte do valor. É porque ele, para chegar ao valor total, no Tocantins, ele faz umas médias aqui, ele faz dependendo da condição do solo, um fator de acessibilidade, fator de recurso hídrico. Ele vai fazendo umas contas aqui meio... Pois é, então, mas quer dizer, no caso, o doutor Matheus vai levar em consideração essa análise, vai entender que o laudo é fidedigno para esse valor por hectare. Isso. 2.000 multiplicado pela área total pela área do imóvel lá, né? Não faz essa conta aqui. Pode-se estabelecer valor assim tão preciso, sendo esse processo paradigma de lote? Eu não vou dar APP, vou. O VTN declarado no laudo, não está precisando valor nenhum. Sim, o problema é o VTN. Valor Está especificando o valor de 2.183,14. Estou falando do VTN. Sim. Quando mudar dia no calendário... Vale para os 3 anos. Não mudando. Eles apresentam essas ações fiscais de 3 anos, é o mesmo valor para todos eles. Parei no raiz. Com o doutor Matheus. Rodrigo. Doutor Clebson, essa observação que o senhor fez, doutor Matheus, como é que ele chegou realmente nesse 38831? É porque aí quando eu fizer a multiplicação por hectare no valor do imóvel, não vai dar 388, seria isso? Me parece que ele levou em conta outros fatores, como depreciação, né, das benfeitorias. Mas aí o senhor está considerando o valor por hectare que ele usa para chegar no 388, né? Eu utilizei a média, que é 2.183,14. Esses outros fatores de depreciação, eu entendo que eles não seriam pertinentes aqui, por isso que eu não estou adotando esse 388, né? Mas esse é o valor da terra nua, não é isso? Isso. Não, então, peraí, tem 2 valores, então. Você não está adotando o VTN do laudo, você está adotando o VTN, esse na hora que ele chega na média. Depois ele reduz o valor do VTN? Não sei se é o caso, presidente, mas tem laudos que eles analisam o valor da terra, mas eles consideram, na hora de calcular o valor da terra nua, eles levam em conta apenas aquelas terras que não têm culturas em cima, plantações, floresta, porque essa seria um valor diferenciado, que estaria parte dele já no valor, no outro campo. Não sei se foi isso também que foi utilizado aqui. Ele não é simplesmente o cálculo valor por hectare vezes o número de hectares total. Uhum. Eu vi. Mas eu não sei o caso aqui. Eu não li só perguntei lá para o doutor Matheus aquele número exatamente só para tirar a dúvida que o valor que ele chegava ao final não era o mesmo, né? Então, Matheus considera exige uma análise. Matheus considera o 283,14 por hectare, não é isso? Isso. Daquelas outras depreciações que ele faz lá, você não considera, não. Eu não considero porque não existem elementos aqui que me convencem dessa utilização. Do grau de utilização. Tá. Raid concordou com o Matheus exatamente assim. É isso?
Aí, agora você vai aceitar o laudo do contribuinte, você não vai falar que é o valor declarado, não. Não, mas isso aí a gente não está discutindo, doutora Mira, se o CIPT não foi com o valor médio daqui. Tá certo. Eu continuo com o funcionamento aqui. Se fosse o caso aqui, era declarado. Não, tá certo. Rodrigo. Sem Tá som. sem áudio. Vou comprar o relator na parte da APP e comprar a divergência na parte do VTN. Nossa Senhora. Peraí. Então, Rodrigo, APP não, APP nega. E o VTN se acompanha o Matheus. É isso. É isso? Só um momento. Porque tem duas divergências aqui. Quer dizer, não, o Kleberson não está aceitando o VTN. O Kleberson só aceitou a APP. O Matheus concordou com a APP também do Kleberson e deu um plus, que é o VTN. O Raíde acompanhou o Matheus em Toton. E você? Eu acompanho o relator na APP. VTN, vou acompanhar o Dr. Matheus. Tá. André. A divergência do Dr. Matheus. É André. Acompanhar a divergência do Dr. Kleberson. Eu também. Então, vamos ver aqui, peraí. Então, Kleberson e André. Kleberson, André e Miriam. Só dá APP. Em relação à APP, então, o Pinheiro e o Rodrigo foram vencidos. Em relação à APP, vencidos, então foi por maioria em relação à APP. Pinheiro e Rodrigo. Em relação ao VTN, em relação ao APP, eu, Cleberson, Andréia, Matheus e Raíde. Em relação ao VTN, nós temos quem nega: Pinheiro, Cleberson, André e eu. Então deu empate. Nossa, mas deu empate parcial. Eu vou escrever isso aqui. Nossa, vamos lá. Eu tenho, no final das contas, é o empate. Mas é o meu empate parcial. Como é que eu vou escrever isso? O empate foi só em relação ao VTN. Então, decisão mais favorável ao contribuinte, mas de qualquer forma, o total foi a decisão mais favorável ao contribuinte em relação tanto ao APP quanto ao VTN. Eu vou ter que colocar como cada um votou. Então, vamos lá. Qual é o resultado do julgamento, presidente? Deu empate em relação ao VTN. Então, nós vamos ter que decidir a favor do contribuinte. Acredito que aqui tem que ser julgado por capítulo. Não, mas o outro também vai ser a favor do contribuinte. Você está falando assim, julgado por elemento aí que você está falando? Mas eu preciso juntar, como é que eu vou fazer? O resultado final é favorável ao contribuinte de qualquer jeito. Como é que eu vou fazer isso aqui? Por determinação do artigo 19 da Lei 10, curso 2, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face de empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, dois pontos, são duas coisas. Eu vou colocar,
Dá provimento para passar recurso para retificar o VPN do lançamento com base no valor reconhecido no laudo apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14 por hectare, certo? Dá provimento para o recurso voluntário para retificar o VPN do lançamento com base no valor reconhecido no laudo de avaliação para hectare. Nesse ponto foram vencidos quem? Vencidos os conselheiros Pinheiro, que é o relator, Pinheiro, Cleberson, nesse ponto, né? Cleberson, André, e Miriam. Dá provimento parcial ao recurso voluntário. Eu vou colocar as duas coisas e depois eu falo quando que foi vencido em relação a cada matéria. Acho que é melhor assim. Acrescida em face do empate no julgamento, dá provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o VPN do lançamento fiscal com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante vencidos. Vou pôr por matéria, não vai ter jeito não. Por maioria de votos, vou pôr as duas matérias. Por maioria, também dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área total de preservação permanente de 5 hectares, 5,0 hectares. Ponto. Vencidos os conselheiros Pinheiro e Rodrigo. Pronto. O final das contas, então, foi um resultado final feito de provimento parcial para dar as duas coisas para ele. Qual dos membros do colegiado, de qualquer... qual dos membros do colegiado? 2 pontos. Eu vou pôr por matéria, porque não tem condição de fazer de forma diferente, não. Por determinação do artigo 19E, em face do empate, dá provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o determinação fiscal com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14 por hectare. Vencidos o Pinheiro, Clebson, André e eu. B, ponto e vírgula. Por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação de 5 hectares. Vencidos os conselheiros Pinheiro e Rodrigo. Bom, designado para redigir o voto vencedor, vamos lá? Entre Raíde, Andréia, Matheus, só. Quem? Escolha aí, vocês três. Fiquei sem áudio, Andréia. Se quiser, eu faço. Tudo bem. Tudo bem. Então, redesignada para redigir o voto vencedor, a conselheira Andréia.
A doutora Mira vai deixar o valor mesmo, doutora Mira, mesmo tratando de Vou, porque como o laudo se refere a mais de um valor, ele não tem outros valores no laudo. E aí, se eu não colocar, vai falar que é qual o valor do laudo. Não tem jeito, eu preciso precisar esse resultado aqui. Então, ficou da seguinte forma, para falar sobre aquele cálculo, eu não sei se teria um nome para dizer, aquela passagem ali. Acho que não. No item laudo. Deixa o valor. É o item 8161 do laudo. Nossa. Não, melhor deixar o valor. Quais os colegiados? 2 pontos. A. Por determinação da lei, em face do empate, dá provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o do lançamento com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14 por hectare. Vencidos o Pinheiro, o Kleberson, o André e Miriam, que negavam provimento nesta parte. Não sei se seria interessante colocar VTN não tributável ou se bastaria a gente colocar o VTN. Peraí, Marcos. E B. Por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 5 hectares. Vencidos os conselheiros Pinheiro e Rodrigo, vírgula, que negavam provimento nesta parte. Designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Andréia. Pronto. O que é que você falou aí? Desculpa. É que foi colocado VTN, né? Sim, VTN. Sim. Não, então só essa que tinha sido minha dúvida. Não, ok. Vamos lá, o próximo, Pinheiro. Espero que seja melhor que esse. 120 e 121 são repetitivos. 122. O áudio. Sem áudio? Agora sim. 122. Ele também é paradigma de lote, daí eu coloco o parágrafo que eu sempre coloco, dizendo que eu apenas analisei o presente processo, que as referências às folhas, portanto, são desse processo. Parágrafo 2º, eu descrevo que se trata de um recurso voluntário, que julgou a impugnação contra... recurso voluntário em face de acórdão, que julgou a impugnação contra notificação de lançamento referente à ITR, exercício 2004, Fazenda BMC, lote São Benedito. O lançamento considera que o contribuinte não comprovou área de preservação permanente, área de interesse ecológico, servidão florestal. Não demonstrou recolhimento dessas áreas, reconhecimento dessas áreas pelo IBAMA ou apresentação de ADA, e nem valor da terra nua declarado, não apresentou laudo solicitado. Então, houve impugnação, tratou da isenção das áreas ambientais, valor da terra nua, questionou diligência, perícia, veio o acórdão, aqui do voto, eu destaco um segmento aqui na minha transcrição, sobre o recurso voluntário, se ele traz apenas uma alegação sobre isenção das áreas ambientais, desenvolvendo que a totalidade da área do imóvel não é uma área de proteção ambiental, mas um parque estadual, conforme laudo técnico e certidão de localização e de área de interesse ecológico, ato competente do órgão estadual. Logo, em face da legislação e da jurisprudência, a isenção. Em face da nova regra do parágrafo 7º do artigo 10º da Lei 9393, não mais é exigível ADA. Na página 3 da notificação, a autoridade lançadora reconhece que o ADA pode ser dispensado caso o IBAMA reconheça a área como preservação permanente de interesse ecológico, tendo o recorrente apresentado laudo técnico e certidão de entendimento e certidão. Entendimento diverso viola princípios constitucionais. Logo, o acórdão de impugnação deve ser anulado
para se reconhecer a totalidade da área da fazenda como isenta. Admissibilidade, ok? Isenção. Na declaração de TR, o contribuinte informou 438,5 hectares como área de preservação permanente e 9.512,5 hectares como área de interesse ecológico e servidão florestal, a gerar área aproveitável zerada. A notificação de lançamento glosou estas áreas, considerando a área total do imóvel como aproveitável. Eu coloquei os valores. Bem como alterou o valor da terra nua declarada. O recorrente não ataca o valor da terra nua lançado, limitando seu inconformismo à alegação de toda a área do imóvel ser isenta por integrar o parque estadual, conforme laudo técnico e certidão do órgão estadual competente, não sendo, no seu entender, exigível área. Independentemente da análise de a integralidade da área ser ou não de preservação permanente ou interesse ecológico, a caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA, meu argumento tradicional, citando os acórdãos da Câmara Superior, dando conta de que há necessidade de apresentação de ADA antes do início da fiscalização, mesmo raciocínio se aplica à área de interesse ecológico e servidão florestal, na lei da APP. Não se fala em prevalência da forma sobre a área, também argumento tradicional, trata do parágrafo 4º do artigo 10 da 9393, que apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas. Não há prova de que o IBAMA tenha reconhecido as áreas em questão como de preservação permanente ou interesse ecológico, sendo o ofício 158.209 da DITEC, MP, da Superintendência do IBAMA do Mato Grosso, que estava nas folhas 233, sendo que apenas informa que a solicitação de declaração de área de interesse ecológico da propriedade rural, denominada Fazenda Guaporeri, como inserida no perímetro do Parque Estadual, deveria ser encaminhado à SEMA-MT, órgão ambiental responsável pela unidade de conservação do Parque Estadual Ricardo Franco. A alegação de que a norma legal viola regras e princípios constitucionais não prospera, eis que o presidente colegiado é incompetente para apreciar a alegação de constitucionalidade de lei tributária. Por fim, destaque-se que a lide não envolve a glosa de área de reserva legal. Destaque, não restando comprovada a apresentação de ato declaratório ambiental, não há como se cancelar as glosas empreendidas pela fiscalização. Suposto, voto por conhecer e negar o provimento. Tá. Pergunta? Pelo que eu vejo, o Pinheiro entrou na seara aqui da questão da comprovação das áreas, né? E eu estava lendo a notificação, acho que isso aí, acho que a atuação se deu exclusivamente na apresentação do ADA ou protocolo tempestivo no IBAMA, né? Assim, requerimento do ato declaratório ao IBAMA. Eu perdi a página aqui da notificação que diz. Perdão. É a página 5. Eu abordei os argumentos de defesa. É que o fiscal diz, né, da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, verifique-se que não foi apresentado comprovante de solicitação de emissão de ato declaratório ambiental ADA, protocolado junto ao IBAMA. Aí faz isto, mencionando que a autoridade fiscal cabe verificar o fiel cumprimento das normas regulares, tal. Por esse motivo foram desconsideradas as áreas declaradas a título de preservação permanente e de interesse ecológico. Ele fala do nada. Posso, mais uma vez, estar lendo errado, né? Mas, assim, pela leitura que eu faço, a
Aqui é aquela notificação de lançamento única e exclusivamente com base no ADA, né? Motivação. Eu também tive essa mesma conclusão, sabe, doutor Raid? Que seria a questão do ADA, tá na folha 5 da descrição dos fatos de enquadramento legal. Dinheiro. Isso mesmo. Não, mas tanto é que a minha conclusão, por fim, destarte, na revoga, não restando da apresentação de ato declaratório ambiental, não há como classificar as leis. Para mim, determinante é esse ponto. Eu discorri sobre os outros argumentos dele também, né, que são argumentos do recurso voluntário. Mas essa questão aqui de ler o que foi dito, eu coloquei lá no começo, quer ver? O que eu coloquei? Não demonstrou o reconhecimento dessas áreas pelo IBAMA, ou apresentação do ato declaratório ambiental, que é o que fala também o contribuinte. E daí ele vem, não, eu comprovei a área ambiental pela certidão, daí essa certidão é endereçada por IBAMA e o IBAMA diz que não é com ele. Essa foi a minha linha de raciocínio. Uhum. Em relação à área também, né? Não, em relação à área também não se chega a isso, porque se fala nessa questão de algo que seria alternativo ao ADA, seria essa comprovação do próprio IBAMA, né, por um ato específico, nessa linha. Mas não tem isso aqui. Uhum. É exatamente isso que o doutor Pedro pôs. A fundamentação do auto de infração é essa. Ele discorre toda a legislação, aí diz, para reconhecer a hipótese de isenção dessas áreas, são duas hipóteses. Ou ela é reconhecida pelo IBAMA, ou a apresentação do ADA. Aí ele vai, como não houve a apresentação do ADA, tá? Deixa eu ver a leitura que eu fiz. Mas ele não tem declaração também que é área de interesse ecológico, não tem? Mas isso aí é como eu estou dizendo, é a questão da limitação do... Não faz parte da fundamentação da fiscalização. Exclusivamente a falta do ato declaratório ambiental, né? Uhum. Cleberson. Pois não? Já pode votar? Bom, o contribuinte declarou área de interesse ecológico e interesse ecológico e de servidão florestal, né? Uhum. Servidão florestal tem que estar verbado, né? Ou não? Deixa eu ver aqui. Mas ele diz que o que não seria servidão florestal, ele mesmo descarta essa hipótese na argumentação. Pois é, mas eu estou fazendo contraponto ao argumento. Se bastaria, então, a questão é só o ADA, numa área que é informado interesse ecológico e servidão florestal. O campo é esse, da declaração é esse.
Depois ele alega, não é bem isso, é uma outra natureza, é parte, mas aí não aprova, né? Mas interesse ecológico não precisa estar averbado, né? Não, De interesse interesse ecológico não. É porque o campo é conjunto, né, Dr. Cláudio? Pois é, aí eu precisaria saber, ele declarou assim, aí depois ele disse que não é bem isso, mas aí não casa a prova, né? Dr. Cláudio? Pois não. Não é porque o senhor está travado. Ou está estável. Estou mexendo. Não Tá está mexendo. travado a sua imagem. Tá, não, Pra você? só para você. Agora sumiu. Para mim, né? Só para você. Isso aí, Tem uma agora o problema é certidão, que- tem uma certidão de localização emitida em 2009. Está na folha 234. Está nos 240 também, tem uma outra. Acho que é a mesma, inclusive. Hum. 234, 240. Vou acrescentar aqui. Só que para mim, essa certidão aqui, ela não é relevante porque eu seguro pelo ADA. Para vocês, talvez a certidão seja relevante, ou quem discordar essa questão do ADA. Eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, doutor Cleverson. Não sei se vai alterar o seu raciocínio sobre se o único requisito é o ADA, né? Do Pinheiro não vai. Ué. Não, do Torraíde. Deixa eu refletir um pouco mais aqui. Enquanto o senhor reflete, vamos parar de gravar um pouquinho e vamos dar 3 minutos de intervalo aí, Ok. Regina. Tudo bem, ok. Regina? Gravação.